Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 2, no verso 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 1 e 2. Gálatas, capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim a palavra de Deus: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação. Ele expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, que estamos nesta noite, Senhor, reunidos em Teu nome, pedimos ao Senhor que pelo Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, a nossa inteligência para compreender os Teus mistérios pela fé, entender o Teu Evangelho, compreender a Tua palavra. O povo está sendo destruído porque faltou o conhecimento de Deus. Por isso eu peço a Ti, meu Deus, dá-nos conhecimento, sabedoria e entendimento da Tua santa, maravilhosa palavra. Eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Que nós vemos nessa passagem bíblica de Gálatas, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre o seu ministério, que depois de 14 anos ele subiu pela segunda vez a Jerusalém, e nessa segunda viagem a qual ele sobe a Jerusalém, ele leva consigo Barnabé e também Tito, um companheiro na obra missionária, que tem uma carta escrita no nome de Tito também, que está antes de Filemon e depois de 2 Timóteo. Então, nós vemos neste homem, Paulo, um grande entendimento do Evangelho, pois ele diz no versículo de número 2, que ele subiu a Jerusalém por uma revelação. Ele lhes expôs o Evangelho que ele pregava entre os gentios. Então nós vemos aqui que Paulo ele não recebeu o Evangelho de homem algum, mas ele recebeu o Evangelho por revelação do próprio Senhor Jesus. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que foi nesses 6 anos que ele ficou na Arábia, entre Arábia e Damasco, ele teve essa contemplação, essa visão e essa revelação do Evangelho de Deus. Alguns ainda acreditam que também nesses 14 anos, pois lá em 2 Coríntios 12, ele vai dizer que foi arrebatado até o 3º céu. Então, com certeza, muitas revelações de Deus deu ao apóstolo Paulo. Deus lhe revelou que não tinha revelado a Pedro, nem a Tiago, nem a João enquanto estava em vida. Então aqui nós vemos o mistério de Deus, irmão. O Senhor revelou o Evangelho para Paulo. Hoje já não acontece mais isso. Esse tipo de revelação não existe mais, pois o Evangelho já está revelado, irmão. A palavra de Deus já está revelada. Então se algum homem dizer, olha, eu recebi uma nova revelação do Evangelho, ou uma nova interpretação da Bíblia, devemos tomar cuidado, pois a revelação do Evangelho, as Escrituras, já estão encerradas e seladas, e ai daqueles que acrescentarem ou tirarem aquilo que já está escrito na palavra de Deus. Mas nesse tempo de Paulo ainda não existia o Evangelho propriamente dito, pois eles estavam escrevendo ainda, Mateus estava escrevendo o seu Evangelho, Lucas, Marcos e João. E Paulo também estava escrevendo as suas cartas, que só séculos depois foi todas elas ajuntadas, formando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso Paulo disse, ainda que eu mesmo, ou o anjo do céu, pregue outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema. Então, essa revelação do evangelho que Paulo recebeu foi um privilégio apostólico, ou seja, ele era um apóstolo de Jesus, e assim como os apóstolos tiveram uma revelação de Cristo e do Evangelho, Paulo, depois
da ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, também tem uma nova revelação do Evangelho de Deus, e mais profunda do que dos apóstolos, pois 1/3 do Novo Testamento foi escrito por ele. Então, nós vemos aí que Deus trabalha de uma forma que o homem não entende, que o homem não compreende. Talvez nós poderíamos pensar, Pedro vai ser um dos maiores escritores do Novo Testamento, João, Tiago, André, Tomé, mas o maior escritor foi Paulo, que era um perseguidor. Então nós vemos os mistérios de Deus, como está em 1 Coríntios. Deus chama os que não são para confundir os que são. Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então Deus chama Paulo e esta missão de ele pregar o Evangelho entre os gentios. E ele foi até Jerusalém e começou a Bíblia diz aqui, e particularmente aos que estavam em estima, ou seja, para os líderes da igreja primitiva em Jerusalém, para que explicasse e expusesse o Evangelho que ele pregava. Por que ele teve que fazer isso? Porque havia muitos falsos irmãos que acusavam Paulo de ser um herege, de ser um homem que não mandava o povo guardar a lei de Moisés. Então Paulo vai explicar o porquê que ele não mandava os gentios guardar a lei de Moisés, porque agora estava sob a lei de Cristo, a justiça da fé e não a justiça que vem da lei. Então nós vamos ver isso em Gálatas. É mais ou menos igual Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 5. Paulo vai falar bastante sobre as diferenças da lei, da graça de Cristo para a lei do Velho Testamento. E a primeira reunião que houve na igreja primitiva foi exatamente por causa disso. Eles discutiram se a igreja deveria guardar ou não a lei de Moisés. Se eles deveriam observar, se eles deveriam obrigar os gentios a viverem como judeus, ou se os gentios estavam livres para viverem segundo o Evangelho e a liberdade do Evangelho da graça, e não o legalismo judaico. Então, o primeiro concílio, a primeira reunião que houve na igreja da liderança foi para debater este assunto. E era muito preocupante para Paulo. Por quê? Porque se isso seguisse adiante, ele teria corrido em vão. Todo o seu ministério, as igrejas que ele fundou, para os gentios que ele pregou o Evangelho, tinha tudo sido em vão. Por quê? Porque eles iam sair da graça e voltar novamente para a velha aliança, para o Velho Testamento, onde a Bíblia diz que Jesus trouxe para nós o Novo Testamento, a nova aliança no seu sangue. Até o profeta Jeremias e Ezequiel profetizaram a nova aliança. Eles disseram assim, vai chegar um tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com vocês, não conforme fiz com vossos pais, mas farei uma nova aliança, colocarei as minhas leis no seu coração, colocarei meu espírito em vocês, vocês viverão, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Nova aliança que Cristo veio trazer. Vamos continuar. Terceiro versículo. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo vai dizer que vai até Jerusalém e eles obrigam literalmente, Paulo, ele constrange Tito a circuncidar, sendo grego, não era judeu, para que não trazesse muitos problemas aos judeus em Jerusalém. E ele fez isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Essa servidão que Paulo fala não é do mundo, não é servir ao mundo, não é servir ao diabo, mas é voltar a servir a lei, o Antigo Testamento. Então aqueles falsos irmãos que eram judeus, eles queriam obrigar Paulo e os seus discípulos
e as almas que ele ganhou a voltarem ao ritualismo judaico. Pode falar, pastor. Esses falsos irmãos estavam juntos com os irmãos de fé, não estavam? Estavam juntos. E queria que o evangelho fosse torcido. Os falsos irmãos. Então, isso é muito interessante, irmão. É muito interessante, muito interessante. Eles sempre existiram, sempre vão existir. Os falsos irmãos, aqueles que querem entrar secretamente e tirar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Se não tiver a graça de Deus, o crente, o fiel é difícil descobrir. Tem que ter muita graça de Deus para descobrir a falsidade diante dele. Então esses falsos irmãos, eles queriam o quê? Queriam colocar o povo no jugo apenas religioso, um jugo legalista do Antigo Testamento, um jugo a qual Cristo veio para libertar eles, porque o jugo de Jesus era suave e era leve comparado ao jugo do judaísmo, do farisaísmo, a qual eles serviam fanaticamente, fielmente. Então, Jesus veio para nos trazer a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês não vão jejuar mais, não vão orar mais, não vão ofertar mais conforme a lei, para se mostrar ou com medo do pecado, com medo do inferno, ou porque tem que fazer porque é obrigado, porque a lei manda. Mas agora na graça, quando eu estiver vivendo em vocês farão por amor a Deus e por prazer a Deus. Então há uma grande diferença entre servir a Deus na graça e servir a Deus na lei. Na lei, quem serve a Deus pela lei, serve pela obrigação. Quem serve a Deus pela graça, serve por amor, por alegria, por graça, por favor e merecido de Deus. Mas Paulo vai dizer assim, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Aqui nós vemos o caráter e a personalidade firme do apóstolo Paulo, um homem firme na sua convicção, firme no que ele cria, firme. Ele não foi somente firme, como ele disse, eu já passei por tudo, nada me separou do amor de Cristo. Eu já passei por tudo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho combatido o bom combate. Mas ele vai dizer também, olha, até mesmo esses falsos irmãos que queriam fazer nós retrocedermos na mensagem do Evangelho, nem por uma hora cedemos com sujeição. Nos sujeitamos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então nós também devemos seguir o exemplo de Paulo. Não devemos se sujeitar a essa libertinagem que está ocorrendo no Evangelho, essas heresias, tantos escândalos, tanta corrupção, o pecado entrando dentro da igreja sem ser repreendido, sem ser corrigido, mas todo mundo achando natural e normal. Nós não devemos se sujeitar a isso, assim também como Paulo não se sujeitou ao legalismo judaico, ao fanatismo dos falsos irmãos. Nós não devemos se sujeitar também a nada a não ser o verdadeiro Evangelho. A nossa única sujeição deve ser a verdade do Evangelho de Deus. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se lhe dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, os falsos irmãos, aqueles que pareciam ser alguma coisa, eles estavam em Jerusalém. Jerusalém é como se fosse a igreja sede do mundo antigo. A maior igreja, a igreja primitiva, onde estavam os apóstolos que andaram com Jesus, onde começou o avivamento, onde foi derramado o Pentecoste. Ali estavam os maiorais, aparentemente, os mais sábios da igreja. Só que Paulo vai dizer assim, Deus não aceita a aparência de homens. Entre eles havia os verdadeiros cristãos, mas entre Jerusalém havia também os falsos irmãos, pelo qual Paulo não se sujeitou e eles nada comunicaram a Paulo. Parecia até ser alguma coisa para todo mundo, mas para Paulo não tinha nenhuma aparência, porque Deus
não aceita a aparência do homem. Então o homem que é de Deus, a mulher que é de Deus, Deus dá discernimento. Embora para muitos eles aparentem ser grande coisa, mas quem é realmente de Deus, quem busca Deus, quem tem comunhão com Deus, quem busca Deus em oração, medita constantemente na palavra de Deus, Deus dá a ele o dom de discernir os espíritos. Ele observa o fruto dos profetas, ele examina as escrituras. Então esse dificilmente vai ser enganado pela aparência do homem, ou pela aparência. Muitos são enganados pela aparência, pela veste bonita, pelo falar bonito, pelo pregar bonito, pelo cantar bonito, pela igreja grande, pelo líder ser um homem carismático, um homem que faz milagres e maravilhas. Mas quem conhece a palavra de Deus, quem examina as escrituras, discerne entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Assim como também hoje não muda. Hoje tem muitas pessoas, muitos bispos, apóstolos, líderes, missionários, que parecem ser alguma coisa, os quais têm sido no outro tempo, mas não são nada diante de Deus, pois Deus não aceita uma aparência de homem somente. Então nós devemos vigiar, assim como Paulo fez. Verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, olha só que palavra forte, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a peso da circuncisão. Circuncisão era uma ordem que Deus deu para Abraão, pai da fé, para que todas as suas descendências se circuncidassem. Olha o que Paulo vai dizer, o evangelho dele não era o evangelho da circuncisão, ou seja, do Antigo Testamento, que veio até antes da lei, pois foi uma ordem que Deus deu a Abraão. Mas o evangelho dele era da incircuncisão. Então os nossos irmãos distorciam a mensagem de Paulo, dizendo que ele era um rebelde, que não respeitava Abraão, não respeitava Moisés, não estava nem aí para a sua própria pátria, mas pregava um falso evangelho. Mas Paulo foi o que, na minha opinião, mas não sei a opinião dos irmãos, na minha opinião, Paulo foi o que mais compreendeu o evangelho. Ele compreendeu mais o evangelho do que os próprios apóstolos que andaram com Jesus. Porque ele soube diferenciar e separar a lei da graça, o Velho Testamento do Novo Testamento. Versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então Pedro especificamente pregou aos da circuncisão, embora ele também ganhou muitas pessoas que não eram judeus, que não eram israelitas, pessoas de outras pátrias, mas a principal missão dele era com os judeus, e a principal missão de Paulo foi entre os gentios, ou seja, entre o mundo inteiro. Paulo foi para pregar o evangelho. Então ele vai dizer, olha, o mesmo que operou poderosamente, maravilhosamente, com eficácia, com eficiência, na vida de Pedro, o apostolado, a sua missão de ser enviado aos judeus, é o mesmo que operou para mim entre os gentios. É o mesmo, porque a palavra apostolado, apóstolo é o ministério a qual eles são enviados para pregarem a palavra de Deus. Então o mesmo que operou na vida de Pedro é o mesmo também que operou na vida do apóstolo Paulo. Versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da igreja, a graça que se me havia dado, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles, a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer como dirigente. Então Paulo encontra-se com as colunas da igreja. Então aqui já vai vir fazer o ensino católico romano que diz que o primeiro Papa foi Pedro. Então nós vemos aqui que as colunas da igreja não eram somente Pedro, mas havia estava Tiago, Pedro e João, ou seja, eles eram as colunas, eram os principais, eram os líderes da igreja primitiva. Havia 3 líderes principais que se destacaram entre outros. E eles eram as colunas. E eles deram a bênção, a destra da comunhão, para que Paulo e Barnabé fossem aos gentios e pregassem
o Evangelho de Deus. E a única recomendação dos líderes da igreja primitiva era que Paulo se lembrasse dos pobres, o que eles fizeram com diligência. Então, Pedro, Tiago e João nunca mandaram Paulo pregar a lei de Moisés. Nunca mandaram os gentios se tornarem judeus. Não. A obrigação dos gentios era se tornarem cristãos e não judeus. A obrigação dos judeus era se tornarem cristãos também. Então, nós vemos aí que Paulo, ele foi um grande homem de Deus, um grande líder que influenciou a sua geração. Então, nós vemos aqui que Pedro não foi o primeiro papa, pois a igreja, se tem um pai, este pai é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Este é o pai da igreja. Este é o cabeça da igreja, a pedra angular. É Cristo Jesus, o fundamento da igreja. Desse fundamento houve muitas colunas que sustentaram a igreja. Tiago, Pedro, João, e depois houve os seus sucessores até os dias de hoje. Então quem diz que Pedro foi o primeiro papa está totalmente equivocado. Até porque estudamos Romanos, lá no capítulo 16, Pedro nem é mencionado na carta de Roma, no capítulo 16. Paulo vai falar vários nomes ali, não fala o nome de Pedro. Então, muito provavelmente, Pedro nem foi a Roma. Como alguns dizem, a tradução antiga diz que ele morreu em Roma, crucificado de ponta cabeça, mas não existe prova que realmente Pedro foi a Roma. Ninguém sabe realmente se ele foi a Roma. Isso é uma tradição dos cristãos antigos. Então, nós vemos aí o equívoco da Igreja Católica ao dizer que Pedro é o primeiro Papa. Versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Pedro. Segundo a Igreja Católica, o Papa ele é infalível, não tem falhas. Por isso eles seguem cegamente o que o Papa ensina. Pois há uma doutrina na Igreja Católica Romana chamada infalibilidade papal. O Papa não tem falhas, ou seja, não pode ser repreensível. Então, se eles dizem que Pedro é um Papa, então ele tinha falhas. Por que ele tinha falhas? Porque Paulo o repreendeu. Olha só que interessante, nós vemos o equívoco doutrinário. Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. O Papa não pode casar. Então, tem muito mais para falar que eu poderia falar. Pedro não aceitava a adoração de homens. O Papa aceita que as pessoas se ajoelhem e beijam a mão dele. É carregado em todos. Pedro foi um homem humilde. Foi um homem falho. Foi um homem casado. Foi um dos líderes da igreja junto com Tiago e João. Foi o homem que foi repreendido por Paulo. Então, olha a diferença. Hoje eles dizem que o Papa é irrepreensível, não tem falhas, que ele não pode se casar, que ele é como se fosse um Deus, um intermediador entre Deus e os homens. Então, nós devemos tomar cuidado. Aqui também nós vemos a coragem de Paulo de repreender o próprio apóstolo Pedro, um dos maiores líderes do cristianismo da igreja primitiva. Pedro, e Paulo vai falar o porquê que ele repreendeu Pedro. Vamos continuar lendo para ver. Verso 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, uma das colunas da igreja, irmão de Jesus, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha só que reprimenda Paulo vai dar sobre Pedro diante de todas as pessoas. Porque Pedro foi enviado, estava com Paulo entre para os irmãos, só para os irmãos entenderem, entre os argentinos. E ali eles estavam entre os argentinos, que tinham o costume deles, e estavam vindo os brasileiros, os amigos de Pedro, brasileiros, que tinham os costumes brasileiros, a lei do Brasil,
estavam indo. E quando Pedro fica sabendo que aqueles brasileiros famosos iam chegar, ele sente vergonha de estar comendo com os argentinos. E o que acontece? Ele vai se retirando, ele vai saindo de mansinho, até que chegam aquelas pessoas e Pedro se torna hipócrita. Por quê? Porque quando os judeus não estavam ali, ele estava comendo com os gentios. Mas quando os judeus vão chegar, enviados por Tiago, ele vai saindo de mansinho. Ele vai saindo de perto daquelas pessoas e houve ali uma contenda, uma dissimulação. E até Barnabé diz a Bíblia, Paulo está falando, que foi levado pela conversa deles. Então nós vemos aí a importância, irmão, da coragem, do conhecimento bíblico, para não ser levado por dissimulações, por palavras vãs, por palavras enganosas e por heresias. Então, Paulo vai repreender Pedro publicamente na presença de todos. Você, sendo tu judeu, vive como gentios e não como judeu. Por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha só, você está aí, Pedro, esses gentios, comendo com eles, bebendo com eles. Agora chegam os judeus, você quer desprezar os gentios só para querer ser um hipócrita, agradar os judeus? Você é judeu, Pedro, e Cristo te libertou do judaísmo. Hoje você vive a liberdade como gentio. Agora você quer fazer o gentio viver como judeus? Olha só a repreensão, irmãos. Porque os judeus, como eu disse para os irmãos viram nos estudos de Romanos, Deus deu a eles a lei de Moisés, os 10 mandamentos, as leis cerimoniais e várias leis. Deus deu a eles várias leis. E eles tinham essa lei. Só que quando Cristo veio, Cristo cumpriu a lei. Ele disse, não cairá um jota, um tio da lei, sem que tudo se cumpra. E tudo se cumpriu nele, pois ele obedeceu perfeitamente a lei e foi um sacrifício perfeito. Trazendo então a nova aliança, a lei da graça, a lei de Cristo, que nós vamos ver mais para frente, em próprio Gálatas, no capítulo 5, que vai dizer que nós estamos servindo a lei de Cristo, os mandamentos de Cristo. Então, Pedro sabia disso, mas ele se fez de tolo aqui, porque quando os judeus chegaram até o grupo dos gentios, ele se distanciou. Então, aí o que levou Paulo a repreender duramente Pedro na presença de todos, irmão. Foi publicamente, ele foi na presença de todos. Por quê? Porque ele queria obrigar os gentios a viverem como judeus. Ele queria fazer isso, mas não era isso que o Evangelho mandava. Jesus nunca mandou, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus nunca mandou os apóstolos converterem ninguém à lei de Moisés não judaísmo. O que Jesus mandou? Preguem o Evangelho, as boas novas de salvação, o novo nascimento, o arrependimento. Preguem essa mensagem de salvação a toda a humanidade. Que Deus amou o mundo, que deu seu Filho para salvar a humanidade e dar a vida eterna e transformar eles numa nova criatura. Então, nós vemos a diferença. Versículo 15 e 16. Nós somos judeus por natureza, Paulo está falando, e não pecadores diante dos gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Justificação. Eu já disse para os irmãos aqui, ser justo aos olhos de Deus. Nós só podemos ser justos aos olhos de Deus, não é por guardar leis, mas é pelo crer em Jesus. E o crer em Jesus não é esse crer moderno como é pregado hoje. Aceita Jesus no seu coração, faz uma oraçãozinha e você está salvo. Não. O crer em Jesus, biblicamente, é se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados e confiar e se entregar totalmente a Cristo para se tornar uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher para viver a nova aliança que foi feita no seu sangue. Isto é
o Evangelho. Para isso Cristo morreu naquela cruz, para nos justificar da ira de Deus. Romanos 5:1 diz: temos paz com Deus, sendo justificados por Cristo Jesus, nós temos paz com Deus novamente. Então temos justificação. O cristão que não compreende a palavra justificado dificilmente vai compreender o Evangelho, porque essa palavra é muito importante para a nossa compreensão do Evangelho. A palavra justificação é um termo jurídico, um termo de juiz, advogado, promotor. O termo justificação é exatamente isso. Você vai para ser julgado pelo juiz, você tem a condenação sobre você, a culpa sobre você, a pena é a morte, é a condenação, então você é absolvido, é justificado. O juiz não te dá sentença de morte, de condenação, te dá totalmente imunidade, tira todos os seus crimes, apaga da história, apaga do teu antecedente criminal, você é justificado, ou seja, aos olhos desse juiz você se encontra perfeito. E por que você se encontra perfeito e justo? Porque quando ele olha você, ele vê o sangue derramado na cruz do Calvário pelo seu único Filho unigênito, que estava naquela cruz, como o profeta Isaías disse, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados da ira de Deus, fomos salvos do pecado. Mateus capítulo 1, já peguei aqui, o anjo Gabriel vai dizer para Maria: Maria, você vai dar o nome a um filho, ele vai se chamar Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Olha só que maravilha, justificado. Então, por isso Paulo repreende Pedro, porque Pedro, se ele quisesse fazer os gentios guardarem a lei, ele estaria fazendo condenação dos gentios. Por quê? Porque pelas obras da lei, como diz o versículo 16, nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne. Pois lá em Tiago está escrito assim: se você observar todos os mandamentos, mas descumprir um, você é culpado de todos. Então é impossível para um homem ser salvo por obediência à lei. Porque pela lei nós somos condenados, porque a lei é a perfeição de Deus. A lei não é má, a lei é boa, Paulo vai dizer. Esse mandamento é santo, é justo e bom, mas nós somos maus. E nós não conseguimos cumprir a lei. Por isso Cristo veio, para cumprir em nosso lugar seu sacrifício perfeito e nos transportar e nos reconciliar novamente com Deus e nos justificar da ira de Deus que pairava e que paira sobre aqueles que ainda não receberam Cristo em suas vidas. Então, nós somos justificados, justos aos olhos de Deus pela fé. Por isso, lá em Hebreus capítulo 10 vai dizer assim: o justo viverá pela fé. Esse justo que a Bíblia está falando é o cristão, é aquele que professa Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que vive a sua vida e a vive para a glória de Deus, e a vive para o seu Salvador. Então, em Jesus, nós somos justificados pela fé. Justificados da ira de Deus. Então, você não paga nada. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não paga nada para ser salvo. Você não tem que dar dinheiro, não tem que fazer sacrifício, não tem que subir escada de joelhos. Não. A única coisa que você tem que ter é a fé e se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Então, você é perdoado, todos os seus pecados são lançados no mar de esquecimento, e a partir de então você vai crescer em graça e em conhecimento para a glória do Senhor. Então, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Por isso Paulo, ele combatia ferozmente os cristãos judaizantes, aqueles que queriam voltar à lei de Moisés, aqueles que queriam obrigar os gentios a viverem como judeus. Verso 17: pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus.
Então, é isso que Paulo está dizendo. Nós fomos justificados em Cristo. E se nós tentarmos voltar à lei, voltar ao Antigo Testamento, vamos nos tornar transgressores. Por quê? Vamos tentar edificar novamente aquilo que Cristo derrubou, aquilo que Cristo destruiu, a parede da separação, o muro da inimizade, a maldição da lei. Nós vamos voltar novamente à maldição da lei. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque ele foi pendurado no madeiro. Está em Gálatas também, acho que está no capítulo 4, e logo nós vamos chegar nessa parte também. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então não tem essa. Então eu sou cristão, eu não sou obrigado a observar a lei de Moisés, então eu faço o que eu quero da minha vida? Não. Agora você vive para Deus. E quem vive para Deus, automaticamente não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar, não vai se prostituir. Por quê? Porque ele imita Cristo. E quem imita Cristo não vai viver na prática do pecado, não vai viver desobediente à lei de Deus, não vai viver desobediente à palavra de Deus. Mas quem vive para Deus vai viver para a glória de Deus. Então, não existe essa distorção que os judeus falavam, que Paulo então pregava a libertinagem, que eles estavam na graça e poderiam fazer o que quisessem. Não, Paulo pregava, nós estamos na graça e essa graça se manifestou salvando todos os homens para que renunciem à impiedade do mundo e vivam de maneira sóbria, justa e piamente. Os irmãos lembram também que eu preguei aqui sobre Tito, que vai falar sobre isso. Então, nós vemos aí, irmãos, como as pessoas distorcem e distorciam as palavras de Paulo, distorciam a pregação de Paulo. E não é de nos admirar hoje se as pessoas catarem minhas palavras, as palavras da irmã, e distorcerem. É aquela história do telefone sem fio. Se eu falar uma palavra para uma pessoa, a pessoa já vai falar para a outra, vai aumentar, a outra vai aumentar para a outra, quando chegar no último vai estar totalmente a notícia distorcida. Por isso devemos tomar cuidado e analisar as Escrituras, porque muitos distorcem a palavra de Deus para a sua própria condenação. Lá em 2 Pedro, ele vai dizer sobre isso. Ele vai dizer que Paulo escreveu muitas coisas difíceis de interpretar, nos quais os indoutos distorciam para a própria condenação. Distorciam. Tá, vamos ver para os irmãos ver. 2 Pedro, terceiro capítulo, verso 15. Distorção da palavra de Deus. Isso é um pecado gravíssimo. Diz assim, 2 Pedro, terceiro capítulo, verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, cartas, Gálatas, Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. A mensagem do Evangelho é simples, mas há uma profundidade na palavra de Deus. Há coisas, há profecias, há enigmas, há parábolas que só é dado a conhecer aos discípulos, não à multidão. Jesus, quando pregava parábolas, ele pregava, a multidão não entendia. Não pense você que a multidão entendia. Ele falava exatamente para elas não entenderem. Quem entendia as parábolas, então? Os discípulos. Porque quando Jesus estava somente com os discípulos perguntavam para Jesus, qual é o significado dessa parábola do semeador? Então Jesus falava assim para eles, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então Jesus explicava para eles os significados da parábola. Por isso a palavra diz que os indoutos e inconstantes, o que é os indoutos? A palavra indouto, a palavra da pessoa que não é doutor, ou seja, não busca a sabedoria de Deus, não busca aprender as Escrituras, ler as Escrituras, estar no culto de ensinamento, aprender a palavra de Deus, aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Inconstante. Quem que é o inconstante? A pessoa que lê a Bíblia um dia já desanima, não vou ler mais.
Pessoa que vai na igreja um dia e depois já diz, vou ficar sem ir. É uma pessoa inconstante, por quê? Porque ela não sabe o que ela quer. Então a Bíblia está dizendo, pessoas que são indoutas, inconstantes, não conseguirão entender a mensagem do Evangelho. Vão ficar cegas, surdas e mudas, e vão distorcer a mensagem para a sua própria condenação. Pois quem quer ser discípulo, quem quer conhecer Deus, tem que dedicar-lhe tempo. O teólogo A.W. Tozer, dos Estados Unidos, ele disse assim, Deus não se curvou à nossa pressa moderna, e-mail, fax, telefone, celular, internet. Se alguém quiser conhecer a Deus, vai ter que aprender a dedicar-lhe muito tempo, em oração, estudando a palavra, em discipulado, andando com Ele, buscando comunhão com Ele. Porque não é do dia para a noite que você vai conhecer a Bíblia, que vai conhecer Deus, mas é dia a dia, como disse o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora eu vou falar das parábolas, só para os irmãos verem que o mistério não é para todo mundo. Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus, capítulo número 13, verso 10. Por que Jesus pregava por parábolas? A resposta está na Bíblia. Mateus capítulo 13, versículo 10. Diz assim, e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Por que você, Jesus, prega as pessoas por parábolas? Ele respondeu e disse-lhes, porque a vós, vocês que são meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e o ouvido de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Jesus então fazia propositalmente, para cumprir a profecia de Isaías, pregava por parábolas, e somente os discípulos era dado a entender os mistérios do reino dos céus. Então, se nós queremos entender a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, irmãos, o caminho é discipulado. Se nós fazemos parte só da multidão que vem à igreja, que enche as igrejas, nós vamos passar a vida inteira ouvindo o Evangelho e não vamos entender patavina nenhuma, não vamos entender absolutamente nada da mensagem da cruz. Mas se nós formos discípulos, nascermos de novo, então Deus vai nos dar, não é eu que vou te dar, é Deus que está falando. A vós eu vou dar a conhecer os mistérios do reino dos céus. Eu vou abrir o vosso entendimento, eu vou abrir os vossos ouvidos, eu vou abrir os vossos olhos, para que vocês vejam, ouçam, entendam e compreendam e se convertam, e eu os cure, e eu os sane, e eu os liberte, e eu os dê alegria, nos dê a verdade do Evangelho. Então, é o nosso compromisso ser discípulos, irmãos. Sendo discípulos, andando com Jesus, então Deus promete nos dar o entendimento e nos revelar, assim como Ele revelou a Paulo o Evangelho, Deus promete para nós revelar, abrir a nossa mente para entender as Santas Escrituras. Não para revelar um novo Evangelho, não para revelar novas Escrituras ou profecias, mas para nos revelar o que já está escrito, para que nós se aprofundemos e compreendemos, porque se qualquer pessoa pegar este livro e começar a ler, um doutor, um médico, um advogado, não vai entender, não vai saber explicar. Por quê? Porque este livro não se interpreta somente por querer interpretá-lo, mas este livro, a interpretação é dada pelo Espírito de Deus.
a interpretação é dada somente por aquele que se dedica a ser um discípulo e seguidor de Jesus. Então Deus lhe dá graça e sabedoria para entender as verdades do Santo Evangelho. Então, por isso muitos distorcem a palavra de Deus, porque são inconstantes. A palavra inconstante é uma pessoa que não tem constância. É como se fosse uma montanha russa ou uma roda gigante. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. É como se tivesse dois barcos. O barco que vai para Deus e o barco que vai para o mundo. E ela está com um pé em cada barco. Quer servir a Deus, mas quer servir a Mamon. Esses não compreenderão o Evangelho nem a mensagem da cruz. Por isso a maioria da nossa geração tem estado no engano, mesmo achando que está dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, continua cego, continua no pecado, sem se converter. Porque estão totalmente no engano, não são discípulos, são meramente indoutos, são meramente uma multidão interesseira somente nas bênçãos e nos milagres que Deus pode oferecer a elas, mas não estão interessadas na salvação, em morrer para o pecado, morrer para a lei e viver uma vida para a glória de Deus. Então, esta é a missão do Evangelho. Porque pela lei, ninguém conseguia viver, todos morriam. Todos morriam. Mas pela graça, nós conseguimos viver para Deus, viver para a glória de Deus. Agora, um dos versos mais lindos da Bíblia, o versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só o que diz a minha Bíblia de estudo, é interessante aqui. A morte de Cristo na cruz mostrou que não havia salvação pela lei. Eu fui crucificado com Ele e vivo com Ele. Na realidade, essa vida não é minha. É a vida dele da qual estou participando. A vida que agora vivo na carne é uma de fé em Cristo, que me amou e tornou possível que eu vivesse pela fé. Olha só que maravilha. Pela lei todos estavam mortos. Então Paulo vai dizer assim como Cristo foi crucificado pelos romanos, pelos fariseus e pelos nossos pecados, eu estou crucificado com Cristo. Quem está numa cruz não tem vontade própria, sabia disso? Se eu catar você catar o pendurar numa cruz, nós não temos vontade própria. Nós estamos ali presos. Não temos vontade nenhuma. Perdemos todos os nossos direitos na cruz. Por quê? Quem está numa cruz perde todos os seus direitos. Não tem direito à comida, não tem direito a andar, de ir e vir, está ali sangrando até a morte, semi-nu, sendo envergonhado publicamente, sendo humilhado. Ele perde todos os direitos, toda a reputação, fama do mundo, se torna um escárnio para o mundo, um espetáculo de zombaria para o mundo. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo. Eu me tornei um espetáculo, tanto para Deus como para homens, como ele diz em Coríntios. Eu não tenho nenhum direito mais sobre a minha vida. Eu não mando mais na minha vida, eu vivo para Deus, eu vivo para Cristo. Ele vive em mim. Eu já estou crucificado, a minha carne, a minha vontade está pregada naquela cruz. Mesmo que está sangrando, mesmo que a minha vontade seja egoísta, seja fazer o que minha carne gosta, eu estou pregando ela na cruz, crucificando, está doendo. Mas essa cruz, irmãos, para o cristão é bênção, é vitória. Por quê? Porque faz com que não viva mais ele, mas Cristo viva nele. Olha o Evangelho. Pela lei, Cristo não vivia em ninguém. Porque a lei somente trazia separação. Por quê? Porque a lei mostrava o homem o seu pecado. Mostrava ao homem que ele era imperfeito. E ele sendo imperfeito havia o pecado. E a Bíblia diz em Isaías 59:1 que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, o homem estava separado de Deus. Mas quando vem a graça que se manifestou, salvando todos os homens, que é Cristo, morrendo naquela cruz, a separação é quebrada, o muro é quebrado, então hoje podemos pela fé viver, não mais nós, mas Cristo viver em nós. Então, Paulo está crucificado com Cristo. E assim como Cristo ressuscitou e vive e intercede por nós para a glória de Deus,
ele estava vivo também. Ele estava morto na cruz para o pecado, para a lei, para o velho homem, para o mundo, para a carne, para a concupiscência, os desejos mundanos, os desejos egoístas da sua carne, mas para Cristo ele estava mais vivo do que nunca. Então tem dois tipos de pessoas no mundo. Os que estão mortos no pecado, que a maioria que está no caminho largo, e os que estão mortos para o pecado, que estão mortos para a velha vida, para viver uma vida para a glória do nosso grande Deus, irmãos. Então este é o chamado de Deus para nós, de andarmos para a glória de Deus. Gálatas 6,14, é o que Paulo vai dizer. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha só que palavra forte. Gálatas 5,24 diz assim também: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então Paulo estava crucificado para o mundo e ele a si mesmo tinha se crucificado, ou seja, crucificado a sua própria vontade, a sua carne. Então esse é o sentido lá de Mateus, onde Jesus vai dizer assim: se alguém quiser me seguir, não é obrigado, mas se alguém quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é uma cruz literal. Jesus não está falando para nós fazermos uma cruz de madeira, colocar no ombro e sair andando pelo mundo. Jesus não está falando que a cruz que nós vamos carregar também é uma enfermidade ou é uma doença, como muitos interpretam. Jesus também está falando que a cruz que nós vamos carregar é o marido ou a mulher, como muitos interpretam. Casou, agora carrega a cruz. Mas essa cruz é a própria natureza humana, a nossa própria vontade, a qual nós vamos crucificá-la e vamos carregar essa mensagem da cruz, essa vida de cruz, esse poder da cruz de nosso Senhor para viver para a glória de Deus. Essa é o sentido de carregar a cruz. Ou seja, todos os dias carregar a cruz, negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Deixar Ele viver em nós, seguir as suas pisadas, fazer a sua vontade. Por isso nós devemos procurar interpretar a palavra de Deus pela própria palavra de Deus. Porque se eu pego só aquele texto, poderia dar várias interpretações do que é a cruz. Alguns falam que é o marido, que é a mulher, outros falam que é o filho, outros falam que é o dinheiro, outros falam que é a doença. Mas a cruz, se você catar aquela cruz e comparar com a de Gálatas e vários outros textos bíblicos, é exatamente isso. É ser crucificado para o mundo, para a carne, para a própria vontade, para seguir Jesus, renunciando a sua própria vontade. Porque quando eu renuncio a mim mesmo, eu estou crucificando a minha carne. Eu estou perdendo o direito sobre a minha própria vida para fazer a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo se entregou por mim, Ele me amou. Agora eu estou retribuído, eu estou morrendo para mim mesmo, eu estou amando a Cristo e entregando a minha vida para Ele, para que Ele viva em mim. Cristo vive em mim. Que palavra forte, irmão. Cristo vive em mim. Já parou para pensar nisso? Cristo vive em você? Cristo vive em você. Já parou para pensar nas profundidades dessas palavras? Cristo vive em mim. Cristo mora em mim. E se Ele não mora? Então Ele está como aquela palavra de Apocalipse 6. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, em sua vida, cearei com Ele e Ele comigo. Viverei com Ele, terei comunhão com Ele e Ele comigo. Esse é o desejo de Cristo, irmãos. O desejo de Cristo não é nos enriquecer de bens materiais, não é nos fazer famosos, mas o desejo de Cristo é viver em nós e a nossa vida ser para a sua glória, para o conhecimento de Deus e para a proclamação do Evangelho da paz na face da terra. Cristo vive em mim. Quando eu estou andando, Cristo está andando
comigo. Quando eu estou falando, Cristo está falando por meu intermédio. Quando eu estou enxergando, eu tenho que procurar ter os olhos de Cristo, os ouvidos de Cristo, a mente de Cristo, o respirar de Cristo. Ou seja, eu quero imitar Cristo, eu quero andar conforme Ele andou. Eu quero ser seu discípulo. Cristo vive em mim. Que maravilha, irmão. Cristo vive em nós. Cristo se manifesta em nós. Mas Ele só pode viver em nós quando formos crucificados. Enquanto esse cristianismo moderno, enquanto as igrejas modernas acharem que igreja evangélica, que cristianismo é fazer amizade com o mundo, Cristo vai estar batendo na porta. Mas enquanto a igreja aprender que é necessário renúncia, abnegação, renunciar, crucificar a própria vontade, a carne pecaminosa, que é vingativa, os desejos egoístas da carne, a vontade, a soberba, o orgulho, então Cristo vai viver na igreja, vai manifestar a sua graça e o seu poder. Olha o que a palavra de Deus diz em Coríntios, irmãos. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 8. Essa palavra é maravilhosa. Leonardo Ravenhill, meu pastor Pauloche, dos Estados Unidos, ele disse uma frase muito interessante. Ele dizia assim, que Cristo promete duas coisas aos seus discípulos: a vida eterna e uma cruz neste mundo para morrer. Para morrer para o velho homem, para fazer a vontade dele. E é uma grande realidade ensinada em toda a Bíblia, irmãos. Não é nova doutrina, não é nova revelação, mas é o que está na Bíblia. Só que isso, infelizmente, para o mundo moderno não traz fama nem ao prazo, nem enche igreja. Você pregar esse tipo de mensagem, que o homem deve morrer para a sua vontade, fazer a vontade de Deus, isso não enche a igreja. O que vai encher a igreja é você pregar: venha na igreja que Deus vai realizar os seus sonhos, que Deus vai fazer os seus desejos. É isso que os homens carnais e naturais querem ouvir. Mas as coisas do Espírito, como disse Paulo, para eles são loucura, essas coisas do Espírito. Olha só o que Paulo vai dizer. 2 Coríntios 4, verso de número 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, ou seja, a morte de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Que palavras Paulo está dizendo aqui: eu carrego no meu corpo a mortificação de Jesus, eu morro para a minha vontade, para que a vida de Jesus, para que Ele viva em mim e a vida dele se manifeste no meu corpo mortal. Então este é o centro do Evangelho, é a mensagem do Evangelho. Cristo promete duas coisas aos discípulos: vida eterna e carregar a cruz, morrer para o pecado, renunciar a si mesmo para viver para a glória de Deus. Por isso a mensagem da cruz é escândalo para os judeus. E o próprio Paulo vai dizer isso. Olha o que ele diz em 1 Coríntios sobre a mensagem da cruz. Esse versículo eu também já preguei aqui, mas olha o que diz. 1 Coríntios 1, verso 18. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Verso 26. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A cruz era um escândalo, irmãos. Como que poderia um homem dizer que é Deus e morrer numa cruz? Um Deus todo-poderoso, como pode ser um Deus todo-poderoso morrer numa cruz? Esse é o escândalo da cruz.
que o homem não compreende. As pessoas mesmo diziam para Jesus, quando ele estava na cruz, se tu és o Filho de Deus de verdade, como você diz que é e tem poder, por que tu não desce da cruz? Salva-te. As pessoas crerem nele. Não faz, mas Cristo, ele obedece à vontade de Deus. E é pela mensagem da cruz que nós se convertemos. É pela palavra da cruz. Ela é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem, ela é o poder de Deus. Como eu disse para os irmãos em Efésios, aqueles que estão pendurados numa cruz, eles perdem o direito da sua própria vida. Eles estão sobre eles com uma pena de morte. A cruz é pena de morte. Quem está na cruz sabe que vai morrer. Sabe que poucas horas lhe restam. Então essa é a cruz, irmãos, de Cristo para nós. Vai mortificar a nossa carne. Nós vamos matar a nossa carne. Um grande puritano chamado Richard Baxter, ele disse assim: ou você mata o pecado, ou o pecado vai matar você. Já parou para pensar nisso? Ou você mata o pecado, ou o pecado vai matar você. Então, é uma grande verdade, irmãos. Ou nós matamos o pecado nosso na cruz de Cristo, não pelo nosso poder ou pela nossa força, mas pela força de Cristo, da graça de Deus, pela cruz de Cristo, nós crucificamos a nossa carne para deixar Ele viver em nós, ou o pecado vai nos vencer. Porque não adianta nada também eu dizer, olha, eu vou crucificar minha carne, mas eu não quero Cristo. Então você não vai ter poder sobre o pecado. Você vai voltar para o pecado e vai voltar em derrota. O único jeito de vencer o pecado é com Cristo. É crucificando a carne e deixando Ele viver em nós. Porque se Ele não viver em nós, mesmo que nós crucificamos a nossa carne, nossa vida será somente uma religiosidade, um farisaísmo de aparência, mas não o poder de Deus, o poder da graça de Deus. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem quer que Cristo viva nele, quem quer que Cristo se manifeste nele, só um jeito, cruz. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Isso está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Para ninguém ter dúvidas, para ninguém dizer. Jesus falou só uma vez, e mesmo se fosse só uma vez que ele falasse, já era importante. Porque uma palavra de Deus vale mais do que 1000 do diabo e 1 milhão de palavras humanas. Uma só palavra de Deus. Pois a palavra de Deus tem poder. Diga uma só palavra, o centurião falou para Jesus, e o meu servo será curado. Pedro disse para Jesus também, quando estava no barco, tinha pescado a noite inteira e não conseguiu nada. Ele vai falar assim para Jesus: Jesus, nós tentamos pescar a noite inteira e não conseguimos nada, mas segundo a tua palavra, a tua ordem, eu vou lançar rede. Quando eles lançaram, multiplicação de peixes. Então, o poder da ordem da palavra de Jesus, irmãos, é este o poder que Deus quer se manifestar. Cristo vive em mim. Verso 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, à toa. Olha lá. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. Não precisava de tão grande sacrifício. Se nós podemos ser justificados pela lei, por guardar os mandamentos, então não precisava de uma morte na cruz. Então, este é o perigo, irmãos, tanto do judaísmo como do espiritismo também. Porque o judaísmo prega uma justiça pela guarda da lei. O espiritismo prega uma salvação por caridade. É a mesma coisa, só muda as palavras. Uns acham que são salvos por guardarem leis, outros acham que são salvos por fazer caridade aos pobres. E nenhum dos dois salva. O único que salva é Jesus, que morreu na cruz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E a única maneira de sermos justificados é deixando Cristo viver em nós. É crucificando a nossa carne e deixando Ele viver em nós. Porque quando Ele viver em nós, automaticamente vamos ser aperfeiçoados e vamos crescer na graça, na obediência, no arrependimento, na santificação, no conhecimento, no amor, na fé, na alegria, na justiça, na esperança, na experiência do poder de Deus. Automaticamente. Porque quando Cristo viver em nós, nós vamos crescer.
crescendo cada vez mais e cada vez mais sendo transformados à sua imagem, à sua semelhança. Cada vez mais que um cristão anda com Jesus, mais ele tem a semelhança de Jesus e menos a semelhança do mundo, a semelhança da velha natureza. Cada vez mais ele é parecido com Cristo e menos parecido com a velha vida que ele vivia. Porque é isso que Cristo faz. Isso até a palavra do arrependimento significa isso. Arrependimento é o quê? Eu estou indo para Botucatu, eu me arrependo de ir para Botucatu. Eu vou voltar para São Manuel. Isso é arrependimento. É mudança de vida. Não é somente uma tristeza pelo pecado, mas é abandoná-lo. É voltar as costas para o pecado, é morrer para o pecado e sair correndo de volta aos braços do Pai, aos braços de Deus. É como o filho pródigo, que se arrependeu de ver aquela vida dissoluta e vai voltar novamente para o seu Pai. Por quê? Porque ele se arrependeu. A maioria hoje que diz que se arrepende na igreja, somente derrama algumas lágrimas, chora, mas não abandona o pecado, não deixa o pecado. E a Bíblia diz em Provérbios, aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Mas quem somente confessa, mas não deixa o pecado, continua sobre ele a ira de Deus. Judas aparentemente se arrependeu, mas não foi um arrependimento bíblico, foi somente um remorso, pois ele se enforcou. Pedro, por conseguinte, se arrependeu e Cristo perdoou. Então há duas grandes diferenças. Os dois chorou, os dois se esqueceu, mas um deixou o pecado e se arrependeu, o outro morreu de remorso e se suicidou, em vez de se humilhar diante de Jesus. O orgulho dele não deixou ele fazer isso, ele se humilhar para Jesus. Então, há uma grande diferença aí. Cristo morreu, e ele é o único que pode nos salvar e nos justificar. A nossa justiça não vem da lei, não vem porque nós somos bonzinhos, não vem porque nós fazemos caridade, não, pelo contrário. A nossa justiça é graça, é um favor imerecido que Deus nos dá pela sua graça. De graça recebeste, de graça dai. Pela graça de Deus. Não fizemos nada para merecer. Mesmo assim, Deus nos amou, Deus prova o seu amor para conosco. Como diz lá em Romanos capítulo 5, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, todos nós estamos caminhando para o erro. Nosso prazer era o pecado. Era fazer do nosso jeito. Era fazer a nossa vontade. E nós não merecemos. Nós merecemos ir para o inferno. Mesmo assim, o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus para nos salvar pela sua graça. E somente por ela nos levar ao céu. Uma vez que eu vou chegar no céu, você vai chegar no céu. E nós vamos dizer, eu cheguei aqui no céu porque eu fui uma pessoa boa. Não. Nós chegaremos no céu porque Ele é a escada, Ele é o caminho, Ele é o advogado, Ele é o sacerdote, Ele é o profeta, Ele é o rei, Ele é o Senhor que vai nos levar ao céu. Somente por Ele e para Ele. E o que nós guardamos da palavra de Deus é porque a graça dele nos ajuda. E o que nós fazemos de caridade é porque o amor dele nos constrange a ajudar o nosso próximo. Então, esse é o segredo. Eu amo meu próximo, eu ajudo meu próximo, não para mim ser salvo, mas porque eu sou salvo e eu imito Jesus. Se Jesus ajudou o próximo, fez o bem, eu também devo fazer. Não para ser salvo, mas porque eu sou salvo, porque a minha vontade foi crucificada e agora Cristo vive em mim. E o seu amor foi tão grande por mim, que deu a sua vida por mim, agora eu darei a minha vida pelos meus irmãos. Porque João vai dizer lá na sua carta, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus irmãos. Então, este é o amor de Deus. A justiça não provém da lei. Pelo contrário, da lei só provém a maldição, a condenação e a morte. Não porque a lei é má, mas porque o homem é mau e é desobediente à lei de Deus. Como eu disse para os irmãos, a natureza obedece a Deus. O sol e a lua obedecem a Deus até hoje, irmãos. Ele nasce e se põe, o sol se põe. As estrelas obedecem a Deus. Deus fala para a estrela, você vai brilhar aqui, a outra brilha ali, você vai ter um brilho maior, essa tem um brilho menor, você vai seguir por esse caminho. Deus fala para os cometas, para os meteoros, vocês vão viajar por esse caminho no espaço. Deus fala para os peixes, vocês vão viver no mar, não tem como vocês viver voando. Aves, vocês vão viver no céu. Árvores, vocês vão crescer. Vento, 4 estações do ano, cada tempo terá uma. E todos obedecem e glorificam a Deus. Agora Deus vai e diz para o homem, não faça aquilo, Adão e Eva vai e faz. Olha só a diferença, irmão. Por isso,
irracionais para os racionais. É como dizem a ciência. Os animais são irracionais, o homem é racional. É um ser que pensa. Mas se compararmos, irmãos, vemos aí que os animais são mais racionais do que o homem. Porque os animais obedecem à voz do Criador. E os homens continuam andando em rebelião contra o Criador. Deus disse para a baleia, engole o profeta, ela engoliu. Vomita aí na praia, ela vomitou. Deus disse para os leões, fechem a boca. Eles fecharam e não tocaram em Daniel. E naquela passagem também do profeta velho e do profeta novo. Não tocaram no profeta, somente o matou, mas não comeu, nem mexeu na ovelha. Também na arca de Noé, Deus disse para os animais, de pares, entre na arca e eles entraram. Mas Deus disse para o homem, não faça isso, e a maioria fez desobedecer. Por isso Noé achou graça aos olhos de Deus. Porque Deus disse para ele, faça essa arca, e ele fez. Ele não retrucou, ele não deu sua opinião, ele fez conforme Deus mandou. Moisés a mesma coisa, Jesus a mesma coisa, os apóstolos a mesma coisa. Por isso Samuel disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, prazer de Deus, a nossa obediência à sua palavra, ao seu evangelho. Assim como a natureza obedece a Deus, os animais, a criação, nós devemos obedecer a Deus também. Porque o castigo, irmãos, para os desobedientes será o inferno. Então, vamos obedecer a Deus. Então, falando nesses argumentos, os irracionais parecem racionais. E os racionais parecem irracionais. Porque os animais que são considerados pela ciência, isso é um fato científico, irracionais, se tornam racionais porque obedecem ao Criador. Vivem na função que Deus criou. Mas os homens, que são os orgulhosos, que são os maiorais da terra, que dominam leões, que dominam peixes, que dominam mares, florestas, que dominam a terra, se acham inteligentes, quiseram até fazer a torre de Babel para se comparar a Deus, para chegar até o céu. Eles que se acham racionais, se tornaram irracionais. Por quê? Porque embora tenham vários conhecimentos humanos, científicos, filosóficos, religiosos, desprezam o maior conhecimento que o homem pode ter, o conhecimento de Deus. O povo é destruído porque falta conhecimento de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Então este é o desejo de Deus, nos salvar. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então a tua justiça, irmãos, guarde bem isso que eu vou falar. Não provém de você guardar a lei, não provém de você fazer caridade. A tua justiça provém de Jesus Cristo. E se dele não vir, você está perdido, condenado, sem salvação. Se você depender das suas obras, depender da sua observância da lei, você está perdido. Porque se os antepassados não conseguiram, quem somos nós para dizer que vamos conseguir? Então, que Deus nos conserve na sua graça, assim como conservou Paulo, que repreendeu Pedro, que repreendeu os falsos irmãos, que não se sujeitou ao falso evangelho deles, mas que continuou no evangelho da graça, que Deus nos conserve no evangelho da graça de Deus, do evangelho da cruz, no evangelho de Jesus Cristo, no evangelho que vivamos, não mais nós, mas Cristo vive em nós, no evangelho do nosso Senhor e Salvador. Segunda-feira que vem vamos continuar o terceiro capítulo de Gálatas, pois tem muitas coisas boas pela frente, coisas maravilhosas da palavra de Deus. E quanto mais nós vamos estudando as cartas de Paulo, mais nós vamos entendendo os mistérios de Deus, do reino de Deus, e o que levou a ele declarar as coisas que ele declarou. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem luta, nem enfermidade, nem nudez, nem espada, nada me separa de Deus, pois eu sou de Deus, eu vivo para Deus. Então você vai entender o porquê que ele falou o que ele falou, qual era a sua mente, o seu pensamento, e o que Deus lhe tinha revelado, que para nós hoje é sabedoria, é unção, é poder, é graça de Deus, é fundamento cristão, é fundamento da fé, para nós não sermos enganados. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos, vamos se colocar em pé, fazer uma oração, e já vamos estar agradecendo a Deus por esta palavra, e que nós possamos, irmãos, nos esforçar como discípulos de Cristo para compreender a sua palavra. Que não sejamos como aqueles que Pedro disse, homens indoutos e inconstantes,
pessoas indoutas que não querem conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, que não querem Deus, pessoas inconstantes que não querem Deus, mas que possamos ser pessoas prudentes, perseverantes, diligentes, discípulos, seguidores, aprendizes de Jesus, que aprendem todo dia, diariamente dele, que é manso e humilde de coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, ajuda-nos nessa noite, meu Deus, a conhecer-te mais, a se aprofundar nos teus grandes mistérios, Pai. O Senhor revelou ao apóstolo Paulo o Evangelho do Senhor. E o que nós precisamos hoje não é de uma nova revelação, de um novo Evangelho, mas o que nós precisamos é de uma nova revelação do próprio Evangelho que está escrito na Bíblia. Pois muitos a lei não compreendem, muitos até pregam ela, mas não compreendem, igrejas que estão lotadas de pregadores, mas não compreendem o Evangelho, meu Deus, porque estão cegas, ó Pai. Mas nos dá compreensão da mensagem do Evangelho, de diferenciar a lei da graça, de diferenciar, meu Deus, assim como Paulo, que teve esse discernimento, que até mesmo Pedro não teve, meu Deus. Pois lá em Atos, capítulo de número 10, se me for a memória, o Senhor mandou ele pregar para os gentios, mas ele disse, eu não vou comer essa comida porque ela é impura. Então o Senhor disse, não chame de impuro o que eu purifiquei, meu Deus. Oh, Jesus Cristo maravilhoso, abre nossos olhos, desvenda nossos olhos para contemplar as maravilhas da sua lei. Ajuda-nos nesta hora final, meu Deus, a compreender os mistérios do Senhor. Eu peço isso e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.